Bom dia, dono de oficina. Bom dia, dona de oficina. Maravilha. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Edu. No podcast do Edu, a gente fala para vocês, donos de oficina, como organizar a sua oficina mecânica e lucrar mais em 90 dias. Eu sou o William Rezende, o perguntador. E eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Tagma Car Service e criador do método da mecânica da mente, onde ajuda donos de oficina a mudar a mentalidade, né? Mecânica da mente, mudar a mentalidade e ter resultados diferentes do que eles vêm obtendo. E graças a Deus tem tido um grande sucesso em relação a isso, certo? É isso aí. O que a gente vai falar hoje? A gente vai continuar o assunto de terça-feira, que é por que muitas vezes o cliente prefere ir numa outra oficina, mesmo sabendo que o serviço é inferior. E aí, o que a gente falou na terça-feira, isso acontece às vezes por conta do perfil, tá bom? A gente vai explicar mais sobre isso, que é uma continuação de terça-feira. Certo, Du? Exatamente, é isso daí. Bora dar marcha aí. Apesar que 2 é pouco, né? Duas lives, 2 bate-papo é pouco para falar sobre isso, mas já dá uma clareza muito grande aí para o dono de oficina melhorar, mudar sua mentalidade e já começar a ter resultado diferente dentro da oficina. Algumas coisas, e a gente tem uma outra pessoa que a gente está fazendo uma parceria também, um bate-papo, a gente estava numa reunião e foi justamente falando sobre isso, né? Não tem como você, de uma certa forma, criar uma estrutura bem consolidada se você não tiver pessoas, né? Aí, por exemplo, até essa pessoa me perguntou, mas como que você conseguiu, de uma certa forma, fazer um ajuste na Tiger? Eu falei, porque primeiramente eu resolvi entender isso, que a Roberta me cobrou, falou, presta atenção para você entender sobre perfil comportamental, entender um pouco mais sobre as pessoas. E o outro foi quando eu comecei a entender, mudar o estilo da liderança, né? Mudei radicalmente, precisei, assim, de uma certa forma, entender que, assim, o poder da mudança, ele está no pilar principal, que é o dono da oficina. É os amigos que estão aí nos assistindo. O pilar da mudança está em nós. Eu até comentei com um deles, falei assim, meu, você vê que o poder está na nossa mão. Agora, o que a gente faz com ele? Age de maneira errada, ou a gente aplica da forma certa e obtém resultado? E foi o que aconteceu. Mudei a chave, comecei a entender. E olha só, quando você começa a entender de pessoas, você começa, né, a ter acesso a conteúdo aí de perfil comportamental, evita muito o turnover dentro da oficina. O que é o turnover, né? É aquela rotatividade de pessoas dentro da oficina. Por quê? Porque você vai começar a entender. Primeiro, que na hora da contratação, você já vai ter uma visão diferente, né? Hoje, né, muitas pessoas falam que está difícil contratar, né? E aí, se não entende de pessoa, a hora que contrata, ainda contrata errado, aí dá porcaria na certa. Então, assim, você entendendo a respeito disso daí vai contribuir, mas contribuir muito para evitar a rotatividade dentro da oficina. E você saber as posições que cada um pode estar jogando ali dentro da oficina, né? Eu gosto sempre de envolver a parte do jogo aí dentro. Então, na terça-feira, né, você tem uma pergunta para fazer aí, ou alguma coisa assim? A gente já pode dar uma sequência aí. Pode dar sequência, só que só um comentário. Depois no final a gente faz um negocinho aqui, porque eu tinha esquecido de dar play no YouTube e no Facebook. Aí, ó, legal, hein? A pessoa aqui esqueceu, fez cagada. Mas pode continuar. Aí, ó, tá vendo? Você pulou sua etapa. Ele que é totalmente sistemático, ele pulou o processo dele, pulou os itens do checklist dele, meio que sendo motivado por uma pessoa que tem uma dominância muito alta, do qual já queria começar logo, já para dar sequência, como se emendasse do outro, tá vendo? Isso daí é justamente isso que acontece às vezes dentro da oficina. Um tem um perfil, o outro tem outro, trabalhou de maneira errada, não soube administrar isso daí, é onde pode acontecer aí o erro de comunicação e algumas coisas acontecerem. Mas é bem bacana isso, assim, você entender de pessoas, né? Por exemplo, Eduardo, mas você nunca mais teve colaborador problemático dentro da oficina? Tive, recentemente, a gente tinha uma parte do time aqui que tinha um rapaz
trabalho dele muito bom, não era preguiçoso, sabe, tudo que pedia para fazer, ele fazia, só que a questão do comportamento dele era muito complicado. E ali, assim, vendo o profissionalismo dele, vendo, né, a proatividade dele, a gente chamou para uma conversa e a gente explicou, né, que a gente tinha um treinamento voltado para pessoas e que a gente tinha analisado nele alguns comportamentos e se ele gostaria de trabalhar isso. Ele assumiu que realmente era um problema para ele e que esse problema já tinha causado muito prejuízo e ali a gente começou a tratar ele, né? Mas assim, como a gente não está aqui só voltado justamente para mudar a pessoa, e a gente está no ambiente de resultado que é a oficina, o que estava ao nosso alcance que a gente foi tratando ali foi dando os resultados pequenos, mas de vez em quando tinha uma caída ou outra, até que chegou num momento que não teve como, né? Simplesmente não houve mais a possibilidade da gente manter. Mas assim, o mais interessante é que saiu, né, com a porta aberta, assim, a gente conversou, ele agradeceu muito, né? Ele até chorou. Por quê? Porque nunca ninguém tinha dado uma oportunidade, nunca ninguém tinha dado ouvido para ele. Então, entendendo um pouco de pessoas, vai ter pessoas no nosso meio que vai ter problemas. E assim, às vezes a gente vai ter que cuidar, né? Uma frase que uma vez eu ouvi num treinamento que eu meio que, de uma certa forma, eu não gostei, até ofendi a pessoa, que foi o quê? Você cuida dos colaboradores, que os colaboradores cuidam dos seus clientes, que cuida da empresa, né? E ali eu não concordei com aquilo e na época, né, que tinha a mente fechada. Então, agora entender aí do perfil comportamental extremamente importante, primeiramente para você fazer o ajuste, dono da oficina, necessário na sua vida. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma dominância alta, né, tem que tomar muito cuidado para não sair atropelando as pessoas dentro da oficina. Diga, William. Você falou de dominância alta. Vamos só voltar rapidinho e explicar o que é o perfil dominante, que aí a Tá. gente já cai para dentro da explicação no geral. Aí é o seguinte, vamos lá, só para lembrar, né, os perfis comportamentais existem quatro, né, que é dominante, influente, estável e o conforme, tá? Existem pessoas que ele pode ter dois perfis? Sim, tem até algumas pessoas, como diz a Roberta, que às vezes é um caso um pouquinho mais raro, tem três perfis dentro, uma das primeiras pessoas que participou aí da Mecânica da Mente, olha o Camilo já fechando os olhinhos, uma das primeiras pessoas que trabalhou com a gente na Mecânica da Mente, que foi um funcionário meu, e depois ele saiu, abriu uma marcenaria, e ali quando a gente fez o trabalho de início da Mecânica da Mente, o perfil comportamental dele era justamente isso, né? Ele tinha um D, ele tinha um E e um C. Então, assim, e assim, realmente ele era uma pessoa muito esquisita. Eu até brinco com ele assim, meu, você é muito esquisito, né? E o perfil comportamental dele, né, por ser um pouquinho mais diferente, realmente confirmou o quanto, né, ele é diferente aí, meio esquisito. Então, assim, aí a gente conseguiu trabalhar ele, a gente mantém um contato até hoje, graças a Deus ele está super bem. É um marceneiro, né? Tem uma marcenaria aí, né? Sempre os móveis aí, tanto aqui da oficina quanto lá de casa, é feito por ele. E é um ambiente muito legal, né? Ele trabalhou conosco, aprendeu coisa da mecânica, né? Aprendeu pontos de organização que ele levou para a empresa dele e aplica. Agora, voltando aí para a gente estar falando dos quatro perfis, só lembrando, né, que a gente tem aí o dominante, né, que é aquele cara executor, ele acelerado ali, sempre olhando para frente, com foco no quê? Foco no resultado, né? Se você for analisar até pela forma do dominante trabalhar, ele não gosta muito de ouvir uma história muito extensa, não, ele quer otimiza aí, que é o seguinte, o traz aí o resultado para que a gente possa estar caminhando. E outra, eu vou falar por conta do que acontecia comigo. Não tinha nenhum pingo de paciência com pessoas mais lerdas, e às vezes quando eu sentia que não estava fazendo da maneira como eu achava que era o mais correto, simplesmente eu atravessava na frente, né, tirava da mão e ia lá e fazia.
por duas situações. Olha só, o perfil comportamental e a crença. Aí a crença errada, aí virava um veneno, fazia. Agora, vamos de uma maneira rápida modificar isso daí, potencializar isso daí. E eu, muito no resultado, e você tendo pessoas que de uma certa forma te complemente hoje, eu acho extremamente importante eu ter uma pessoa lá embaixo também, não só aqui no administrativo, que é a Roberta, mas uma pessoa lá embaixo que provavelmente o Renato, né, ele tem uma estabilidade também, então ajuda muito. Por quê? Porque ele é muito do detalhe. E como a gente gosta de trabalhar com a excelência ali do detalhe, é muito bem o que acontece ali embaixo. É isso. Ele gosta muito dos detalhes, né? Sempre que termina, então assim, meu, conferiu as rodas, conferiu tal coisa, meu, isso daí já está tudo pronto. Então isso daqui, além de estar no descritivo da função dele, preocupação zero, porque assim, o índice de retorno, o índice de quebra de peça é praticamente zero com ele. Então, assim, você vê. Agora, o que, que acontece? E se fosse o Eduardo antigamente, para lidar com, no caso do Renato, eu acharia que ele era lerdo. Eu acharia que ele era, né, demorava demais. Por quê? Porque é altamente acelerado, mas não, a gente conseguiu dosar isso daí. Então, o dominante, né? Muitos falam que quando a pessoa ela é mais dominante, é melhor para ser um líder, é melhor para ser para fazer muita coisa, mas na verdade tem os seus pontos fortes e pontos a desenvolver. Nós não falamos de ponto fraco. Por quê? Porque o ponto fraco ele pode estar ligado a uma crença e aí de uma certa forma não ter assim, um resultado bacana. Não, é pontos a desenvolver. Qual que é o ponto a desenvolver do dominante? Na maioria dos casos, né? É ser muito ignorante, ter um tom muito. Então, assim, às vezes quando eu tô falando, eu gosto de colocar muita intensidade por conta do meu perfil. Às vezes eu posso estar falando um negócio simples, mas eu tô colocando muita intensidade. Ou, Isso que você falou, desculpa, me lembrou uma coisa, e acho que você que estuda isso diariamente pode me confirmar. Às vezes a pessoa muito dominante, aquela pessoa que você acabou de falar, aquela pessoa meio ignorante, né? Às vezes a pessoa acha muito bruto, muito grosso. Isso tem a ver também um pouco com conosco, nós brasileiros, que somos pessoas um pouco mais emotivas, correto? Porque eu sei que assim, lá fora, falam muito, brasileiro você vê que o brasileiro é uma pessoa mais calorosa, é uma pessoa mais quem. Aí quando você vê que pega uma pessoa muito direta, as coisas, às vezes fala, essa pessoa é grossa, essa pessoa é fria. Tem isso a ver também, não tem? tem a ver, né? Uma das características da dominância é assim, é ser direto. Né? Tem outra característica de que, de uma certa forma, se ela for trabalhada, se torna num ponto positivo, que é o que? É o ponto a desenvolver. Né? As pessoas têm medo do dominante, têm receio. Né? Então, assim, se eu não controlo isso, por exemplo, ao longo do processo aí de mudança, hoje o que, que eu faço? Hoje, na hora que eu preciso conversar ali com o Renato, que ele vai me explicar acerca do diagnóstico, por exemplo, eu já não vou ali, o que antes, assim, você vai com o braço cruzado, você já fecha a cara desse jeito, mas na verdade, às vezes para o dominante, quando a gente está fazendo justamente isso, é porque eu estou criando um foco ali para prestar atenção no que a pessoa está falando. Só que já pensou uma pessoa olhando para você assim, tipo, parece que ela tá brava e tá desconfiando do que tá falando, né? Aí, meu, o que que eu precisei desenvolver? Aí eu já prestando atenção. Aí já fica de uma maneira diferente, mas pensa que é fácil ir lá e fazer isso? Não, isso daí, tudo isso é trabalhado. Então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar esses pontos, o que que aconteceu? Simplesmente o resultado vem. Vamos pular um pouquinho aí. Vamos pular já para um outro perfil, o influente. Pode falar, Will. Na verdade, eu até falando de todos, ensino em geral, tanto que tem até o Danilo aqui no Facebook que fez uma pergunta boa, que eu acho que já condiz com o que eu queria saber aqui agora. Ele falou assim, ó, estou fazendo uma sociedade com outra empresa. No caso aqui ele estava me ensinando uma empresa do mesmo ramo. Qual a dica?
Só que aí a minha pergunta, eu vou melhorar um pouquinho, por onde os donos de oficina que estão trabalhando aí devem começar para entender sobre isso? Porque eu acho que a pergunta dele com a minha dúvida aqui assim vai dar match aí, vai dar uma explicação boa para ambas. Ó, eu, sinceramente, aí ia ter que dar uma explanada legal. Ia precisar entender mais ou menos o seguinte: ficar um pouquinho mais claro, um pouquinho mais direto para poder entender. Porque a empresa ela é composta por pessoas. Se ele vai trabalhar com uma empresa, é composta por pessoas. Então, ele tem diversas pessoas. Então, ele provavelmente pode ter diversos perfis. Agora, se for negociar diretamente com uma pessoa, poder entender um pouco o perfil dessa pessoa já assim, entendendo um pouco do perfil comportamental, já dá para você ver como que é a pessoa do outro lado, né? E aí sim você começa a trabalhar. Agora, para a busca numa sociedade, meu, eu acredito muito ainda, né, na sociedade, eu acredito muito, né? Mas assim, você entendendo de perfil comportamental, melhor ainda. Por quê? Porque cada um vai entender a característica do outro e os pontos a desenvolver vão ser trabalhados, né? Então, isso daí é muito importante. Putz, ficou um pouquinho aberto aí, William, mas né, eu vou dar uma sequência aqui. Vamos ver se qualquer coisa ele coloca um pouquinho mais claro aí, para que possa estar nos auxiliando. Então, vamos lá, olha só. Quando a gente fala aí, né, do perfil do influente, né, o influente muito comunicador, há quem diga, segundo estudos, né, de que a maioria dos brasileiros tem tá voltado pelo fato de ser caloroso, tá muito voltado pela influência, né? O perfil do influente. O perfil do influente é aquele cara que gosta muito, sabe, da conversa, do abraço e tal, não sei o quê. E gosta muito de conversar, contar uma história, aquele bate-papo. Meu, quantos clientes não vêm dentro das oficinas que são assim? Meu, o cara mal conhece o dono da oficina, ele já começa a chamar por um tipo, diminui o nome do. Por exemplo, tá aí o Paulo aí junto com a gente aí, que também faz parte do time aí da Mecânica da Mente. Meu, como que o influente chegar lá na TS? E aí, Paulão? Firmeza, meu brother? Como é que tá? Apesar que os caras lá de Barretos não falam assim, né, meu? Putz, mas vamos imaginar que seja assim. O cara chega, e aí, Paulão, como é que você tá? Pá, meu brother, e aí, tudo certo, rapaz, meu. Preciso que você cuide do meu carro. Aí, irmão, o carro tá meio esquisito, pá, não sei o que, mas ele já começa com aquele momento todo envolvido ali. Então, o influente, aí entra, ele é muito da emoção, muito do calor, né? Mas o ponto, né, a desenvolver aí do influente, ele facilmente ele se frustra com as pessoas, né? Quando alguém de uma certa forma pisa na bola com ele, meu, isso daí assim é um dos fatores que derruba a pessoa e que ele tem que estar muito consciente disso daí. Então, o influente, né, tem esse ponto aí, ó. Influente como de uma certa forma como o dominante aí não é pautado muito a regras, não é muito de seguir processos, né? Sabe? Por isso que falam do jeitinho brasileiro, né? O influente, que é aquele cara que conversa, ele não quer muito seguir as regras ou tá dentro dos processos. Agora, você imagina, você dentro da sua oficina mecânica, você tem um colaborador que é influente. Meu, ele pode te ajudar muito no atendimento ao cliente, potencializando isso nele, né? É lógico que o influente, se deixar, ele vai ficar o dia inteiro conversando com o cliente, né? Porque ele gosta de conversar, ele gosta de pessoas, ele gosta de estar ligado a isso. Mas se você trabalhar esse ponto forte dele, você pode ter um grande potencial dentro da sua oficina, né? Às vezes, se é aí a gente pulando, se é um dono de oficina que ele é mais pautado ali, né, para estabilidade ou conformidade, que é um pouco mais reservado, mais fechado, você tem um influente que às vezes chegou um cara mais influente na oficina e talvez a pessoa não tem muito aquela característica de poder, sabe, dar muita atenção para ele. O que que acontece? Meu, deixa, troca uma ideia com ele ali, qual o problema, né? Então, justamente acontece, né? O Camilo já está até colocando aí uns comentários aí. Então, assim, isso daí tem que ter dessa forma aí, justamente aprender a trabalhar esses pontos. Então, vamos falar um pouquinho aí do estável, né? O estável, ele tá mais pautado. Eu gosto muito das pessoas
estáveis, tanto que a Roberta, ela tem essa estabilidade aí. Então, o que que acontece? Eu até esses dias eu conversando com ela, assim, eu admiro demais nela o quê? A capacidade que ela tem de planejar e executar, né? Recentemente, a nossa filha fez 15 anos, e aí a gente fez uma festa mais simples, uma festa mais reservada, e nós tínhamos ali um curto espaço de tempo. Eu simplesmente dei mais foco na oficina para poder gerar os recursos, né? E ela fez praticamente todo o procedimento da organização da festa ali. Então, assim, ela planejou, desenhou certinho ali. Deixa eu até melhorar aqui a imagem aqui no, ela planejou tudo certinho ali de alguns pontos que ela precisava ver dentro da festa e ela foi executando um passo a passo, mas com uma precisão muito grande, porque, olha só o que é interessante numa pessoa estável, é você deixar ela trabalhar da forma dela, sem pressionar, sem ficar cobrando, não, ela, pelo fato dela ter criado esse projeto, então ela simplesmente ela foi, fez o passo a passo, deu tudo certo, ficou 100% o projeto em execução. Por que que ela me completa dentro da Tagma, né? A gente cria aqui um projeto dentro da oficina, o dono de oficina que tem uma pessoa estável dentro, velho, ele é o que vai complementar ele, não só um estável, mas um conforme. Vamos imaginar, você precisa fazer a organização dentro da sua oficina. Uma pessoa dessa para planejar e dar as diretrizes e o dominante, que é o executor, tipo, fazer o passo a passo ali, falar assim, ó, o plano é esse, precisa fazer isso acessado, a gente precisa chegar nesse resultado. O dominante ele vai destrinchar, mas ele não vai ter muito a paciência de fazer. Por quê? Porque ele vai querer fazer tudo de uma única vez. Então você vê a importância, né, da estabilidade aí dentro da oficina mecânica. Um dono de oficina mais estável, ele vai ter uma oficina mais controlada na mão, vai ser, de uma certa forma, um desafio menor ele manter o quê? Os números em ordem. A tomada de decisão do estável ela é bem bacana. O do dominante é mais ou menos assim, de uma maneira simples. Não tô nem aí. Parto para cima, se der errado, eu assumo, jogo no peito e não tô nem aí, vou para cima. Agora, a tomada de decisão aí, né, do estável, ele vai precisar de todos os dados necessários para que realmente traga muita clareza na mente dele para aí sim ele tomar a decisão, né? É bom isso? Bom pra caramba, porque o dono de oficina, a tendência é essa, porque, William? A tendência é errar menos. Agora, o dominante que tem tomada de decisão rápida, a tendência é errar mais. Por Só quê? que aí, Porque não mede muito, filho. Vai para cima, ele só olha ali o resultado e nem sempre o caminho é o melhor. Aí vai, parte para cima e dá bode. só que aí não pode ficar no caso de só ficar pensando, 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 planejando e nunca tomar uma ação, por exemplo. E aí é o ponto a desenvolver, né, do dono de oficina que tem essa estabilidade, que pensa, pensa, pensa demais e não toma decisão. Não, ele tem que começar a desenvolver o seguinte, de que ele precisa fazer a tomada de decisão. Então, isso daí, sem dúvida nenhuma, né? Muitas vezes precisa da opinião dos outros, né? Para poder fazer a tomada de decisão. O Camilo, eu imagino que assim, o perfil dele seja aí né, perfil dele, apesar da gente já saber, né, qual que é o perfil dele. Mas assim, você vê que bate muito com as características, né? Existe perfil melhor, perfil pior? Não, todos são ótimos, né? Então vamos aí, ó. Aí, tá vendo? O complemento dele é o chefe de oficina, que é o Ricardo, né? Ele provavelmente deve ter um perfil mais, né? E aí junto um perfil assim, ele é japonês, já morou no Japão, já pega a disciplina, então ele consegue aplicar muita coisa dentro da oficina que se deixasse na mão do Camilo, saía atropelando e não conseguia executar tudo, né? Então vamos lá, agora vamos falar aí, já que a Roberta não quis falar, vamos falar um pouco aí do conforme, né? O conforme seria um analista, Roberta? Não? Sim. Hã?
Ó, cara mais analítico, mais detalhista, crítico ali, sabe muito mais. Então, aquele cara que dentro das oficinas mecânicas, os clientes que a gente fala que são muito chatos, é o cara chato, na verdade não é chato, é o cara mais crítico, mais detalhista, mais ali muito no, né? Não tem como aí, ó. O conforme, ó, a Roberta tá passando uma colinha aqui que me ajuda, né? A gente já tem aqui no Cucuruto. Ele é mais cauteloso, mais lógico, mais organizado. O negócio dele é o seguinte, só faz o certo. Muito ali, ó, muito preciso, muito meticuloso. Agora imagina você, entendendo um pouco dos perfis comportamentais, e você ter uma oficina do qual você consegue, de uma certa forma, em algumas posições, você ter, né, a característica certa para aquela posição. Por exemplo, eu não vou falar para um administrativo. Qual que é um perfil bom para um administrativo de uma oficina? Eu já sei que, de uma certa forma, um conforme ali, ou um estável, ele vai muitíssimo bem. Agora, um dominante no financeiro é extremamente perigoso, né? Um influente, né, no controle dos números ou no administrativo ali, pode ser que não seja o perfil mais adequado, né? Então, assim, ele pode se tornar um gastador aí, compulsivo aí, de uma certa forma. Então, assim, dentro da oficina, você conseguindo entender e ter as peças certas no lugar certo, a tendência é ter um resultado muito melhor, né? Pô, na frente da oficina ali, como dono da oficina, é sempre melhor ter um dominante? Não. Não existe um estilo, né, de líder que seja melhor, né? Um influente mais caloroso, meu, ele conseguia abraçar todo mundo do time ali e tal, não sei o que, consegue incentivar melhor as pessoas. O dominante é mais pautado para resultado. Um estável, né? Ou até um conforme ali, meu, processos, né? E assim, eu tenho amigos dono de oficina que na cara dele ele é um conforme ali nato, conforme alto. Meu, tudo na oficina do cara é processo ali, ó, tudo é detalhezinho ali, ó, tudo. Então, assim, você vê, é extremamente importante isso daí. Por quê? De uma certa forma, meu, a oficina sempre vai ficar organizada. Se todo mundo compreender isso daí, sem dúvida nenhuma, acaba se tornando bem interessante a forma de trabalho. Mas ele também, né, de não ser tão rigoroso na forma dele aí de poder passar. É que as pessoas têm que entender, ó, às vezes é necessário você falar. A Roberta já fez isso já. Ó, às vezes não é que o Eduardo, ele, de uma certa forma, parece que ele tá bravo, não é o jeito intenso dele colocar. E é a pura realidade, né? Isso daí. Então, às vezes é necessário você comunicar os seus colaboradores ali a respeito, né? Trazer um pouquinho desse tipo de informação também sobre o perfil comportamental das pessoas, certo? Nossa, pior que a gente acabou falando e já está indo para o final já. Eu queria fazer um teste aqui do... O Danilo mandou mais uma pergunta que explicou um pouquinho melhor. Então, quero ver se eu aprendi com você o que eu acho que eu devia ter aprendido nessas duas lives. Ele mandou assim, ó, eu vou fazer uma sociedade com meu ex-patrão, trabalhei com ele 2 anos e criei uma empresa que já tem 4 anos. Ou seja, ele está fazendo uma sociedade da empresa dele com a empresa do ex-patrão dele. Qual que é a dica para ele? Bom, pessoas se conectam com pessoas, né? Como a gente já falou. Certo. Então, se ele está fazendo uma sociedade com o ex-patrão dele, ele já conheceu um pouco o patrão dele e ele conhece como ele funciona. O patrão dele, Danilo, seu ex-patrão, né, no caso, ele você identificou alguma característica dessa que a gente falou? Ele é uma pessoa muito acelerada, muito, como o Du fala, muito correria, ele quer resolver as coisas logo, quer fazer carro, ou ele é aquela pessoa que gosta de conversar, explicar, contar a história do porquê que ele está fazendo aquilo, ou ele é todo certinho, é o by the book, né, que a gente chamava um pouquinho mais antigamente, livro, regra por regra, ele vai ler, vai explicar. Estou esquecendo de um, peraí. Dominante, influente. O estável. O estável e o conforme, né, que são bem próximos, mas basicamente
Isso, assim, são aquelas pessoas que bem na regra ali gostam de seguir o procedimento. A dica, eu acho, aí eu do complemento, se eu falar alguma besteira, entenda isso. Você se dá bem com esse tipo de perfil e você vai estar aberto, eu acho, a conversar com ele e mudar o seu perfil e ele, talvez, se precisar de uma discordância, senão a sociedade não tende a não ter problema. É igual o Gudu fala, na hora de você contratar um colaborador, você contrata pela pessoa e demite pelo técnico, e não ao contrário, né, Lu? Ou é ao contrário? Demite pelo técnico e demite pelo comportamental. Mas aí, no caso, quando você está na mecânica da mente, aprende a fazer o contrário. Já aprende a fazer a pessoa certa no lugar certo. Então, você já vai entender um pouco da característica. Se eu fosse, por exemplo, dar uma dica entendendo, hoje eu já faria o seguinte, quer fazer uma sociedade? Faz o seguinte, né? Paga aí para estar fazendo o perfil comportamental, mesmo conhecendo, né? A gente consegue. A Roberta, ela vende para a esposa de dono de oficina, na maioria dos casos, o voucher para análise de perfil comportamental. Primeiro passo, saber qual que é o perfil comportamental do sócio mesmo, né, tendo trabalhado com ele um tempo, e fazer um dele. Fazendo em cima disso daí, contrato. Né? Contrato com descritivo de funções. Nessa sociedade, a sua função vai ser o quê? E a minha função vai ser o quê? Né? E ali você colocar, né, deveres e obrigações para cada um e cláusulas de uma certa forma aí que pode, por exemplo, o descumprimento das funções, o que pode acarretar. E aí tem tudo para ser. Lógico que você vai levar o pé da letra, vai levar a risca ali, mas o contrato ele já deixa claro que vai evitar muitos problemas que acontecem com sociedades ao longo do andamento do processo. Ainda mais assim, se for relacionado à oficina, sabe como funciona, né? A oficina mecânica é um ambiente altamente sim, ele pode estar tranquilo, mas de uma hora para outra parece que o negócio pode virar ali de ponta cabeça. Então, assim, tendo, né, consciência de cada um, será que o que aconteceu naquele momento é pautado mais para quem resolver? Quem está mais, de uma certa forma, preparado para uma tomada de decisão relacionada àquilo ou a isso? Então, a minha dica seria essa. E se ele quiser fazer a análise do perfil comportamental, tanto dele quanto do sócio dele, pede para mandar um direct aí, que aí a Roberta explica direitinho como funciona. Já é um ponto para dar um start muito legal. Mas eu acho que esse ponto que eu citei agora, de fazer o análise do perfil comportamental e você ali no contrato, você colocar o que é que cada um vai fazer, cada um vai ficar responsável pelo que, né? A saber, né, que dentro da oficina um vai ter que estar por dentro do que o outro vai estar fazendo até para ter um entendimento. Não pode assim, eu deleguei o financeiro para a Roberta, então não olho mais, é ela que se vira para fazer. E eu cuido do pátio, eu vou fazer e fica por isso mesmo, cada um na sua, cada um faz o seu. Não, tem que ter ali a conversa, tem que ter a junção. Tá muito bem alinhado, muito bem conversado os dois. Isso daí eu imagino que a tendência das sociedades que dão certo está pautado muito em cima disso daí. Cada um está na posição que atua melhor. E outra, pessoas, eles entendendo isso, quantas empresas não potencializam aí, crescem muito, quantas oficinas não ajustam, né? Nós somos aí um case do qual a gente fala, muito bem ajustado o financeiro. Por quê? Porque foi o financeiro, eu considero que está com o perfil da pessoa certa, né? E o restante está no perfil que, assim, de uma certa forma, eu consigo potencializar bem. Graças a Deus tem dado muito resultado isso daí. Espero, né, ter conseguido, de uma certa forma, ajudar o amigo que está aí pelo Facebook ou pelo YouTube, que o William falou, né? Então, esse daí é um negócio bem bacana, certo? Ó, o pessoal já quer tomar café lá embaixo. Já. É isso aí. Calma aí, vai respirar só um pouquinho. É que, igual você falou, em vez de você delegar, você acaba largando, né? Você larga a mão e você larga na mão do funcionário, depois você gruda na mão de Deus para rezar para dar certo, né? Não dá certo. Aí você fica lá orando e chorando para ver se dá certo. Não, aí depois que arrebenta tudo, aí bate o arrependimento, e arrependimento, ele
sendo que você pode ter feito o que precisaria fazer. Gente, então, ó, esse negócio do perfil comportamental, ele é muito louco. Se você fizer pesquisa na internet, você vai ver que tem muito conteúdo acerca disso. E, ó, é uma ferramenta que todo dono de oficina é obrigatório ele ter essa ferramenta dentro da oficina dele, mas aí uma grande maioria não tem. Por que que muitas pessoas reclamam, né? Muitos donos de oficina reclamam que não tem colaborador, que não tem serviço, que não tem isso, que não tem aquilo, porque o mercado tá uma porcaria, porque o cliente fica pesquisando muito na internet, porque o cliente quer ensinar o dono da oficina a fazer o serviço. Por que que acontece isso? Porque são pessoas, e as pessoas que têm os determinados perfis vão buscar informação, e aí quando tem a informação, é um pilar, né? Tem cliente que já chegou aqui, né? Ele fala assim, meu, fiz pesquisa na internet, fiz um monte de coisa, aí eu trouxe o carro aqui, eu tô achando que o problema do carro é esse e tal. Meu, se o cara já fez um monte de pesquisa e você entender de pessoas, o que que ele precisa? Ele precisa de muitas fontes, muitas informações para ele estar convencido de que precisa solucionar. Se ele não for uma pessoa um pouquinho mais aberta, vai atrapalhar o dono da oficina? Vai. E aí também fica fácil do dono da oficina também solucionar um problema desse, né? Conversando, entendendo o lado dele e deixando claro, como eu já fiz com o cliente. Eu falo, ó, eu estou vendo que você tem o seu sistema e tudo mais, mas eu preciso que você, de uma certa forma, confie em mim, né? O técnico sou eu, você tem a informação, ótimo, mas a prática aí na hora de fazer o teste, poxa, é verdade, né? Aí fui lá, expliquei, mostrei, fiz o relatório detalhado, porque a pessoa precisa de detalhe de informação, fez detalhado, deu certo, aprovou o orçamento. Então, assim, é muito bom entender de perfil comportamental para você lidar com os clientes, né? Então, assim, quando a gente é um negócio que na mecânica da mente a gente fala bastante, que é as crenças, viu? Então, assim, se junta o perfil, junta as crenças, você vai entendendo de pessoas, fica muito melhor esse daí, né? A gente tem aí donos de oficinas que, no caso aí, né, o Virgínio e o Hélio, dois irmãos, são, né, um complementa o outro, mas para eles antes era o quê? Um atrapalha o outro. Então, se não fosse uma análise de perfil e conversar sobre isso, provavelmente talvez não estariam nem se falando mais, porque quantas famílias não se rompem, né? Não brigam, às vezes até por conta de empresa, né? Então, graças a Deus isso aí trouxe um baita de um benefício aí para eles. Du, para a gente encerrar aqui a fase do podcast. Eu mantenho ainda ainda mantenho na primeira. Mantenho na primeira. Quem não entende de pessoas, não entende de negócio. A oficina pode até ter resultado, o cara não entendendo de pessoa. Pode. Meu, mas no fundo, não entende do negócio que tem na mão. Tá? Ele simplesmente aí, né, a oficina vai a pão e água, sendo que pode ter picanha, pode ter, né, suco de limão siciliano aí, com um toque de água de coco, pode desfrutar muito mais se você entender de pessoas. É isso aí. Eu quero só complementar com uma coisa no final, que é assim, a gente trouxe essa semana o fato do por que às vezes donos de oficina acreditam que porque o cliente muitas vezes prefere ir em uma outra oficina, mesmo sabendo que o serviço é inferior. Por quê? Você não está conseguindo entender o perfil do seu cliente. Aí por isso, às vezes, você é aquele cliente que gosta de conversar, o cara não é, ele já se estressa também e vai em outro lugar, porque lá pelo menos o cara que vai nesse serviço inferior entendeu ele e pronto. Só que tem uma outra coisa, que agora eu vou dar uma lição de casa para quem está assistindo a gente. Faz um favor, só já desce lá o café para eles. Pode deixar eles irem tomando lá, que eu já vou descer. Já. Um minutinho, dois. Ó, outra coisa, muitas vezes, se o dono de oficina, ele começou a entender de perfil de pessoas, ele está conseguindo entender, mas mesmo assim o cliente está indo em outra oficina, aí o problema é o quê? Vendas. E a gente fez um especial de vendas também, então se você quer saber sobre isso, é porque você não está conseguindo vender o seu serviço. Você começou a entender as pessoas,
você já está conseguindo conversar melhor com seu cliente e não está conseguindo finalizar o serviço com ele, é porque você não está sabendo vender. Tem 2 lives aqui no canal do YouTube, no Instagram, é exatamente sobre isso. É só procurar aí um pouquinho que vai estar lá. É a live 10 e a 11, se eu não me engano. Podcast do Edu, 10 e 11. Tá bom? E dentro da mecânica da mente também tem um módulo muito forte falando disso daí lá dentro, que tem um negócio muito bacana que é transformador, que todo dono de oficina, se atentar para isso, tem muito resultado positivo aí, certo? É isso aí. Du, eu vou pedir só para você ficar no YouTube, no Facebook, 15 segundos e por aqui a gente pode encerrar já. Beleza, então. Então vamos lá, aí, ó. Valeu, muito obrigado a todos aí que estiveram presentes. Deus abençoe o dia de vocês. E outra, né? Começa a olhar os seus colaboradores e os seus clientes de uma maneira diferente. Começa a entender um pouquinho mais a essência de cada um deles e tentar decifrar qual que é o perfil comportamental de cada um deles. Fechou? Aí, ó, o mate. Valeu, ó. Tá vendo? Aí, ó, passa aí, mate, que aí a gente toma um café. O cara tá lá na Bahia e quer vir aqui, ó, tomar um café. Valeu, pessoal. Deus abençoe o dia de vocês. Bora produzir. Se estiver aqui em São Paulo, tá um frio da peste aqui. Valeu, abraço, fica com Deus.